O menino de 9 anos morreu hoje após ser eletrocutado enquanto tentava tirar uma pipa presa em um fio num poste de energia em Potim. Ele estava internado no Hospital Regional em Taubaté desde ontem, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Prefeitura, a criança chegou a receber atendimento numa unidade básica de saúde do município, mas devido à gravidade das queimaduras, precisou ser transferido. E ainda falando sobre os riscos, que as pipas oferecem, cerca de 100 motociclistas que passaram pela Via Dutra hoje ganharam um equipamento bastante importante que pode salvar vidas, a antena corta-pipa. Em muitas situações, o equipamento segura a linha, evitando contato com o corpo do condutor, o que pode reduzir as chances de um corte, por exemplo. Os itens foram entregues durante uma ação da concessionária que administra a via em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. O Paulo vende pipas em São José dos Campos há mais de 30 anos e, para ele, agora é o período de alta temporada. Na loja, as vendas chegam a dobrar durante as férias escolares. Forneço de vários clientes no Rio de Janeiro, sul de Minas e praticamente todo o litoral norte, menos o litoral sul, que eu não cheguei até ainda, né? E a tiragem nossa é bastante em bazares, vendo muito a bazares e casa de pipas. Campos como este, as margens da Via Dutra, são alguns dos locais que as crianças costumam empinar pipas aqui em São José dos Campos. Só que essa prática pode ser perigosa, principalmente se for usado o cerol ou a linha chilena, que colocam em risco a vida dos motociclistas que passam pela rodovia. O uso do cerol ou da linha chilena é proibido por lei. Há 2 anos, o Newton quase sofreu um acidente por causa disso. Se não fosse a antena corta-pipa, ele teria se machucado enquanto andava de moto. Enroscou a linha chilena e aí na hora que eu saí, eu senti que a linha veio assim e conforme foi andando, ela aí cortou. Se não tivesse com a anteninha aqui, com certeza ia pegar direto ao meu pescoço e ia ser com a certeza fatal ali, o acidente. Para garantir mais segurança aos motociclistas, a concessionária que administra a Via Dutra colocou em prática uma ação nesta terça-feira. Das 7 às 9 da manhã, cerca de 100 motos que passavam pelo quilômetro 154 no sentido São Paulo receberam antenas corta-pipa. Está em momentos de férias, então a incidência de pessoas soltando pipa e ainda com cerol ou a linha chilena é muito grande. E isso leva um risco muito grande para o motociclista. É tanto que na campanha hoje também a gente instala a antena corta-pipa para mitigar aí os riscos de acidente com o motociclista. Além dos equipamentos obrigatórios, pelo Código de Trânsito, tem essa antena que ela vai interceptar a linha antes dela chegar no motociclista. É um equipamento de segurança adicional, que no caso hoje a gente está numa campanha junto com a concessionária Nova Dutra, conscientizando os motociclistas e instalando, quando eles autorizam, nas motocicletas que não tenham esse tipo de equipamento, a antena. O Francisco sempre pega a rodovia para ir ao trabalho, mas como comprou a moto há pouco tempo, ainda não tinha instalado equipamento. Agora, com a antena acoplada ao guidão, se sente mais seguro para pilotar. A linha com cerol, a linha chilena, é um perigo para o motociclista, Mesmo com uma blusa com gola alta, ainda assim pode cortar. Entre janeiro e dezembro de 2019, foram registrados 2 acidentes com pipa na rodovia Presidente Dutra, um no trecho de Guarulhos e outro em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, que resultaram em 3 pessoas feridas. Mesmo sem ocorrências no Vale do Paraíba no último ano, a ideia é trabalhar com a prevenção. Pode custar a vida do motociclista, pode custar a vida de uma criança que está às margens da rodovia. Então, por isso que a prevenção sempre é o melhor caminho. Isso é muito importante, Pode salvar a vida da gente. E esse período de férias com as crianças em casa exige também uma atenção maior dos pais com relação à segurança dos pequenos, principalmente para quem mora em apartamento. Pois é, Rose, é que as janelas dos prédios, sem aquelas redes de proteção, podem ser um perigo a qualquer mínimo descuido. Os riscos de queda são enormes e uma das principais causas de acidentes envolvendo crianças. Em Taubaté, desde 2016, uma lei obriga as construtoras a entregar os apartamentos com a rede de proteção nas janelas. Há 8 anos, este casal de Taubaté se mudou para esse apartamento que fica no 11º andar. Para garantir a segurança dos 2 filhos, o Henrico e o Vitor, eles se desdobram para que os garotos não fiquem expostos aos riscos. O tempo inteiro a gente procura ter uma atenção,
Porque a criança, ela não tem maldade, né? Ela não tem noção do perigo, né? E para evitar o perigo de queda, por exemplo, o Cleiton e a esposa dele, a Luana, decidiram colocar telas de proteção em todos os cômodos do apartamento. Mas toda essa preocupação da Luana e do Cleiton não é à toa não, viu? Até porque não basta simplesmente instalar a tela de proteção e achar que está tudo bem. É importante ainda verificar a validade e a garantia do fabricante, que na maioria das vezes é de 3 anos. Isso é uma coisa, assim, importantíssima, né? Porque não adianta por simplesmente colocar. Aqui em casa mesmo aconteceu no quarto, que foi a minha sogra que viu, a tela ela estava desmanchando. Nós acompanhamos a troca da tela da janela da área de serviço do apartamento da família, que foi feita pelo seu Luiz. O profissional, que trabalha há 20 anos no ramo, explica que a procedência do material utilizado para esse tipo de serviço deve ser levada em conta. Essa marquinha preta aí entre os fios é um dos sinais de que foi feito com material de qualidade. Se você não pega, por exemplo, uma parede que não tem estrutura para segurar um gancho, não vai adiantar nada. Sabe? Então você tem que observar todos esses detalhes. Esse produto ele tem que aguentar, quais são as especificações dele? Esse produto ele tem que aguentar pelo menos cada metro quadrado 500 quilos e a corda 120 quilos para estourar. Os furos devem ter 5 centímetros de largura por 5 de altura. Outro cuidado a ser observado é a distância entre os parafusos, que segundo o profissional deve ser entre 35 e 40 centímetros. Em Taubaté, desde 2016, a instalação de telas de proteção em prédios verticais se tornou obrigatória e deve ser feita antes da entrega das chaves pela construtora. Quem não cumprir a regra pode ser multado. Segundo a ONG Criança Segura, as quedas são as maiores responsáveis pelas internações de meninos e meninas em todo o Brasil. Não interessa se você mora em andar baixo, se você mora em casa, é sempre importante que tenha essa rede. Quando for viajar, alugar um apartamento, uma casa ou se hospedar em algum hotel, alguma coisa assim, é interessante que os pais verifiquem, os pais dos responsáveis, se naquele local tem rede de proteção nos locais altos, não só nas janelas, e se essas redes estão dentro do prazo de validade. São cuidados que a gente tem que ter no dia a dia e que também passam no período de férias, afinal de contas, 40% dos acidentes de 2017 aconteceram no período de férias, que fazem com que a gente consiga garantir a segurança das crianças. E a partir desta quarta-feira, a chuva perde a intensidade na região do Vale do Paraíba e aos poucos o calor volta a aumentar, mas ainda assim o sol aparece entre nuvens amanhã. Já no litoral norte, um sistema de baixa pressão favorece a formação de nuvens mais carregadas. Os detalhes da previsão, mapa. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcam mínima de 11, máxima de 23 graus em Monteiro Lobato. No Vale do Paraíba, máxima de 28 graus em São José dos Campos. Faz 29 de máxima amanhã em Pindamonhangaba, Cruzeiro e São José do Barreiro, no Vale Histórico. Ilhabela e São Sebastião, no litoral norte, marcam mínima de 20, máxima de 30 graus. Hoje fez 30 graus em Guaratinguetá. Para amanhã, máxima prevista de 28 graus. Previsão de sol pela manhã e possibilidades de chuva no final do dia. Faz 28 graus de máxima amanhã também em Taubaté. De volta ao litoral, Batuba registra 29 graus de máxima nesta quarta-feira. E ainda hoje, no Band Cidade, o Ministério da Educação abre inscrições para o SISU. O sistema permite que estudantes que fizeram o Enem concorram a vagas em universidades públicas de todo o país. Hora certa para você, 7 horas e 9 minutinhos. Continue com a gente, já estamos de volta.